A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu vou gravar esse áudio. Eu achei interessante o assunto, porque como eu já gravei tanta coisa, eu acho que os assuntos dos áudios já se esgotaram. Mas não, sempre tem alguma coisa. Para vocês verem como esse assunto, esse tema de restauração, ele é muito vasto. Então, eu achei até engraçado, né? Porque quando eu recebi essa solicitação, inclusive foi até em um dos áudios aqui que eu pedi a vocês, se tivesse algum tema que eu ainda não tinha gravado, que vocês sugerissem. E esse áudio foi uma sugestão de uma ouvinte. Eu achei engraçado porque eu vivi isso, segundo o deserto. E realmente tem uma incerteza aí sobre se realmente o Senhor vai restaurar ou não, uma incerteza sobre a volta. A gente fica pisando em ovos e muitas vezes a gente fica sem fé de prosseguir, justamente porque Deus restaurou uma vez e a pessoa foi embora novamente. Daí você fala, nossa, eu estou no meu segundo deserto. Será que realmente é da vontade de Deus esse casamento? Será que realmente o Senhor vai restaurar? Não é? Fica aquela dúvida. Em mim ficou. O meu primeiro deserto, minha primeira separação foi em 2012. Eu fiquei mais ou menos de 4 a 5 meses separada, longe, e alguns outros meses na volta morando junto, porque a gente pensa que a volta é maravilhosa e vai terminar todos os nossos problemas. Assim, a volta do cônjuge é a solução e não é. A gente esquece que a solução sempre vai ser Deus, sempre vai ser a nossa fé e as nossas atitudes. E depois de 2 anos, eu entrei novamente no deserto e esse foi o pior de todos. Esse deserto eu falo que foi uma lição de vida. Então eu tinha que aprender, eu fui obrigada a aprender a caminhar no deserto. E muitas vezes sem fé, porque o Senhor já tinha restaurado uma vez. E eu ficava na dúvida. Será que vai acontecer de novo? Será que é da vontade de Deus? Será que não é para eu ficar sozinha? E vinha tudo isso na minha mente. E eu sei que muitos de vocês estão passando por isso. E hoje eu quero dar o meu relato, a minha opinião sobre esse assunto. Bom, quem entra no deserto a segunda vez pensa que só está acontecendo com ela e não. Tem pessoas que estão na segunda vez, na terceira, na quarta. Teve um até que me escreveu e falou: Sol, o meu caso, você nunca viu nenhum igual, porque eu estou no quinto deserto. Eu falei: não, filha, já vi sim. Já vi de tudo. Nesse quesito restauração, eu já vi de tudo. Mas assim, quando eu entrei para o segundo deserto, foi um misto de raiva, de mágoa, de decepção. Por quê? Porque eu já tinha buscado, eu já tinha passado por tudo aquilo. Só que eu não olhei para mim naquele momento. Eu olhei pelas falhas do meu esposo. Quando eu voltei, eu fiquei muito assim, revoltada. Essa era a palavra, fiquei revoltada. Falei, poxa, passei tudo aquilo no deserto, né? Orei, porque a gente pensa assim que eu orei por ele como se isso fosse uma obrigação que eu tive naquele momento. E foi uma escolha. Quem é obrigado a orar, né? A oração, ela tem que partir da pessoa sem o peso de eu tenho que orar. Não, eu não sou obrigada a orar. Eu não sou obrigada a buscar. Se eu estou buscando, se eu estou orando, é porque eu quero. É porque eu quero meu casamento restaurado, eu quero minha família unida. Então, eu busco a Deus por isso e pelo que o Senhor é. Quer dizer que se eu não orar pela restauração do meu casamento, eu deixo de orar? As coisas não são assim, não é verdade? Eu vejo muitas pessoas desistindo da restauração do casamento e desistindo de Deus, como se, olha, meu casamento não foi restaurado, eu desisti. E a pessoa sai da igreja, a pessoa não ora mais, a pessoa não busca mais a Deus, sendo que naqueles momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, era Deus que estava ao lado, né? Não era outra pessoa, era Deus. E ela se esquece completamente do que ela passou com Deus, ela só olha o que ela sofreu e ela desiste.
Desiste da vida cristã. Eu sempre digo que a nossa caminhada cristã, ela é uma decisão. Eu decido caminhar com Deus e eu vou caminhar com Deus, independente do que aconteça no trajeto. Se é uma separação, se é uma decepção, se é uma perda de um emprego, não importa. Eu vou caminhar com Deus. Essa é uma decisão. Primeira coisa é isso. E eu fiquei muito revoltada, porque eu via o meu marido como uma pessoa que ele voltou, sim, eu vi o arrependimento dele naquele momento, ele voltou, ele queria família, ele queria ficar comigo, porém, eu vi ele assim muito não cuidando do relacionamento da forma que eu queria, ele cuidava do jeito que ele achava que devia, mas eu não sentia segurança, porque a todo momento assim, eu percebia que a qualquer momento ele poderia falar, não, eu estou indo embora de novo, ou, nossa, você não mudou nada, porque eram as palavras que eu ouvia naquele momento. Então eu comecei a ficar muito revoltada, sabe, com algumas atitudes dele, e eu comecei assim a me vitimar, falar, não, senhor, eu não mereço isso não mereço, não quero ficar desse jeito, eu não quero ficar nesse casamento assim. E eu comecei a orar a Deus, falando que eu não merecia aquele casamento, que eu não merecia aquela pessoa que estava me fazendo sofrer, eu não merecia passar por aquela humilhação, porque eu já tinha buscado a restauração do casamento, então ele tinha que ser grato a mim, ele tinha que ser uma pessoa feliz ao meu lado, e não era o que estava acontecendo. Então, na realidade, eu não estava feliz. Ele era o reflexo daquilo que eu estava passando. Refletia nele a minha insatisfação. E ele, retribuía da mesma forma. E, novamente, eu entrei para o deserto. Foi o deserto mais longo, 1 ano e 10 meses, quase 2 anos. Foi o que eu mais aprendi, também foi o que mais sofri, foi o que mais perdi peso. O outro perdi peso também, mas esse eu perdi peso e foram momentos muito difíceis. Mas eu digo a vocês, eu precisei passar para entender que a busca pela restauração foi uma decisão minha, foi eu que quis buscar. Eu não poderia colocar isso nas costas dele e nem nas costas de Deus. Dizendo, olha, Senhor, eu pedi a restauração, o Senhor trouxe, mas olha o jeito que ele está. O Senhor trouxe meu esposo. Eu deveria ser grata por aquilo e eu deveria continuar orando para que o Senhor continuasse na nossa família, buscando a Deus a todo momento, para que o Senhor resolvesse as nossas situações que nós não conseguiríamos resolver. Só que o que aconteceu? Naquela época, eu tinha me voluntariado num site chamado Web Servos, que eu poderia ser intercessora. Nossa, até engasguei aqui. Gaguejei tudo. Para ajudar as outras pessoas, né? Então, eram diversos problemas. E, para mim, caía sempre restauração de casamento. Era incrível, era dificuldade, né, no casamento. E eu me via novamente naquela situação, lendo o relato daquelas pessoas, ajudando aquelas pessoas, tentando falar tudo de bom, vivendo tudo de ruim. Vivendo coisas ruins. E aquilo ali começou a me afetar. Eu comecei a não responder mais, eu saí, eu deixei essa intercessão, porque eu não me sentia capaz. O sofrimento daquelas pessoas me atingia diretamente. Então, eu parei. E quando eu parei com essa questão da busca pela restauração, eu parei com a oração para a restauração e eu orava somente para o Senhor me tirar daquela situação. Realmente, Ele me tirou. Ele atendeu o meu pedido. E daí o que aconteceu? Eu entrei no deserto novamente, como vocês sabem. E aí foi muito difícil, porque eu já não acreditava mais como que o Senhor poderia restaurar aquele casamento falido, definitivamente falido. Eu já tinha orado uma vez, já tinha buscado uma vez, eu buscava o Senhor, para a harmonia do meu lar e de repente eu parei de buscar. Daí muitos vão dizer, nossa Sol, mas eu estou no segundo deserto, mas eu estou buscando, eu estou orando, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo. Mas você já parou para pensar o que o Senhor requer de você neste momento? Muitas vezes é o silêncio. Muitas vezes você fala o que não deve, fala na hora errada. Muitas vezes você procura demais. Muitas vezes você não está agindo da forma correta.
para ter essa restauração. Às vezes você quer a pessoa do lado para estar do seu lado. Eu, sinceramente, eu queria meu esposo do lado para mostrar para a sociedade que eu não estava separada. Eu queria meu esposo do lado para muitas vezes atender um pedido meu ali, mas eu não via, eu não tinha admiração nele como marido. Sabe, eu acho que você tem que admirar a pessoa que você está. Eu não tinha nada disso. Eu fazia tudo porque eu decidia fazer. Eu não tinha ele como meu companheiro, como meu amigo, não tinha, de forma alguma. E isso realmente atrapalhou o meu casamento. Então, assim, eu sempre falo que cada caso é um caso. Então, nesse momento que você está novamente no deserto, porque não é uma escolha, a gente entrar num deserto não é uma escolha, mas já que estamos, qual a melhor forma de você sair dele? Eu acho que hoje eu entendo que a melhor forma seria a gente ter uma mente saudável, ter um objetivo claro, ter algo a seguir, né? E eu coloquei Deus acima de tudo. Coloquei Deus como meu guia, como meu mestre, como meu pai, como meu amigo, como meu ouvinte. Eu decidi obedecer e seguir a Deus. Eu decidi buscar a restauração do meu casamento. Não coloquei o peso, isso nas costas do outro, porque ele não queria. Como é que eu ia colocar isso no peso? Eu vejo muitas pessoas falando, olha só, eu busco, meu marido não está nem aí. Lógico que ele não está nem aí, ele não quer. Ele já falou que ele não quer o casamento. Então você está buscando por algo que você somente quer e ele não. Então, não coloque isso como um peso. Coloque isso como um desejo. É o meu desejo de buscar a restauração e eu vou fazer o melhor para eu ficar bem. E hoje eu entendo que eu deveria estar bem no deserto. Ai, Sol, mas isso é muito difícil, não consigo. Eu fico mal, eu fico pensando. Para de pensar, né? Muitas vezes a gente pensa demais mesmo. Eu ia dormir pensando, acordava pensando e o metabolismo totalmente acelerado. Por quê? Porque eu vivi o problema, só que eu pensava demais e eu comecei a entregar tudo para Deus, sabe? O fardo estava pesado demais para mim. Eu comecei a realmente entregar. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o 37, que fala: deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. O Senhor sabia exatamente qual era o desejo do meu coração. O Senhor entendia que eu queria meu casamento restaurado, mas que eu queria um marido restaurado. Eu queria ser restaurada também. E ali foi um processo onde primeiro eu tive que aprender tudo. Eu tive assim, sabe quando o vaso é quebrado? Foi quebrado do eu, amassado ali, refeito, e foi feito um vaso de honra. E o meu esposo deveria sim acompanhar aquele processo, mas ele não estava comigo. Então o Senhor teve que tratar lá longe. O tratamento foi lá longe e teve tratamento. Então, assim, confie em Deus. O que é um segundo deserto? O que é um terceiro deserto? Para Deus não é nada. Não é nada. Deus ressuscitou Lázaro. Deus curou o cego. Deus curou a menina do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Deus fez tantos milagres. Como é que nós vamos duvidar da providência do Senhor? Não duvide não, mas esteja bem, olha, eu estou buscando, mas eu quero a restauração, esteja bem, não busque se você não quer, né? Eu estou buscando, mas eu não quero. Gente, não existe isso, tá? Eu vejo muitas pessoas colocando aqui, eu já desisti. Nossa, e eu ouvi um áudio de restauração de casamento, tá vendo que a pessoa desistiu mesmo, né? Ninguém consome o material de restauração de casamento, você desistiu, me desculpa, né? A pessoa pode estar fraca, pode não estar buscando como antes, mas o desejo, o querer dela é a restauração do casamento. Isso não há dúvida, é o casamento, né? Todos desejam isso. As pessoas que ouvem esse tipo de conteúdo, que buscam, que leem sobre isso, elas querem isso, é óbvio, né? A pessoa não vai ali para te atacar porque ela não quer restauração. Gente, não existe isso. Então, o que eu aconselho a vocês? Busquem a Deus em primeiro lugar, estejam dispostos a pagar o preço sim, porque a busca é você que escolheu, é uma escolha. Se você não quiser, você não precisa buscar, mas é uma escolha, uma decisão, eu decido. Daí muitos vão falar assim, nossa, mas não é uma escolha, eu tenho que buscar. Não, você não tem que buscar, o casamento é feito de duas pessoas, quando um não quer, dois não brigam. Quando não quer um casamento, vai fazer o que? Você vai obrigar, vai pegar a pessoa, vai acorrentar no pé da cama e vai deixar a pessoa ali? Lembro até de uma amiga minha que ela fez isso.
O marido ia sair, ela falou, você não vai sair, de jeito nenhum. Ele arrumou as malas, ela fechou a casa, ela trancou ele, e ele não saiu. Ele ia sair, ela trancava. Toda vez que ele pensava em sair, ele trancava. É óbvio que ele estava em dúvida também, porque senão não seria uma tranca de casa que ele não sairia, né? Ele daria um jeito de sair. Embora fosse também apartamento, acho que seria mais difícil dele sair, né? Mas hoje, graças a Deus, eles têm um casamento restaurado, ajuda no encontro de casais, coisa mais bonitinha. Deus faz obra, gente. Deus faz obra, Deus faz milagres, Deus é tudo. Então, primeira coisa, buscar a Deus. Primeiro lugar, colocar Ele como sendo seu universo, como centro de tudo, como pai, amigo, irmão, colega, ouvinte, tudo. Segundo lugar, ter um objetivo claro. É isso que eu quero? Então eu vou buscar. Essa é a minha decisão. Eu decido buscar pela restauração do meu casamento. Eu não vou colocar o peso em ninguém, porque eu decidi. Não importa o que digam. Se digam para eu desistir, se digam para eu estou sendo bobo ou não, não importa. Eu vou buscar porque eu quero. A partir do momento que eu não quiser mais, eu desisto, mas eu quero. Então, segunda coisa, ter um objetivo claro, buscar. Terceira coisa, buscar a santidade no processo. Não adianta eu querer restauração no meu casamento, eu estou ali no bate-papo, conversando com alguém. Eu lembro que era um blog que falava sobre restauração de casamento e tinha uma pessoa que ela também estava no segundo deserto. O casamento dela tinha sido restaurado, na realidade. Então, ela passou por 2 desertos, o casamento dessa pessoa tinha sido restaurado. E eu entrei em contato. Quando eu entrei em contato, essa pessoa, que era um homem, ele já não estava mais casado. A esposa já tinha ido embora e tal. O que aconteceu? Nós trocamos contato e a pessoa começou a ter outro interesse em mim. Naquele momento, eu fiquei até vaidosa. Nossa, pensa, largada, abandonada, acabada, arrebentada, né? Quem vai olhar para mim? E a pessoa teve interesse. Só que na hora eu coloquei assim para mim, não é isso que eu quero, é cilada. Isso é cilada do inimigo, porque ele também está buscando a restauração do casamento dele. Isso é muito complicado, gente, é muito complicado. E eu cortei contato, bloqueei, nunca mais, né, nem tenho notícias. Então a gente tem que ser firme na caminhada, né? Se eu quero alguma coisa, estou buscando por aquilo, vou fazer aquilo ali da melhor forma possível, né? Não vou me envolver com ninguém, eu vou buscar a restauração do meu casamento a todo e qualquer custo, porque eu decidi. Lembra? Objetivo claro, né? Aquilo que você se propõe a fazer, busque com excelência. Então, primeira coisa, buscar Deus. Segunda coisa, objetivo claro. Terceira coisa, estar em santidade, né? E não desviar os olhos por nada. Não, seguir o caminho. Pode ter certeza que neste momento você está plantando, e tudo que você planta, você colhe. O Senhor é o seu justificador, é Ele quem te justifica. Você não precisa ficar provando nada a ninguém, você não precisa ficar falando as coisas, olha, estou buscando isso, olha, meu marido, não, se cale, tem hora de se calar, e o momento de se calar é justamente quando você está buscando a restauração. Ninguém precisa saber de nada, tudo está bem, tudo vai bem, como Sunamita, o filho morto lá, e ela, tudo vai bem, graças a Deus. Muitas vezes eu me vi como ela, que eu estava arrebentada, fraca, mas eu falava, tudo vai bem. E assim o Senhor me ajudou. E não pense que o Senhor não faz milagres. Tem vários testemunhos no blog de pessoas que estavam no segundo, terceiro deserto e o Senhor restaurou. Então, não é pela quantidade. Eu sempre digo que é pelo aprendizado. O que você vai tirar disso? No meu segundo deserto, ou eu aprendi, eu não tinha segunda, terceira, quarta opção. Eu tinha que aprender, porque eu não queria passar por um terceiro deserto. Então, eu tinha que aprender. Eu tive que me transformar como pessoa, eu tive que realmente ser uma cristã de fato, e não da boca para fora, e eu tive que ter forças, e o Senhor foi a minha força. Muitas vezes, caindo no meio do caminho, fraca, com vontade de desistir. Desistia num dia, no outro dia eu estava orando pela restauração. Então siga, que vale a pena, prossiga. Enquanto o desejo da restauração arde no teu coração, até rimou. Enquanto o desejo da restauração arde no teu coração, prossiga e o Senhor será contigo. Porque se fosse para desistir, você não estaria ouvindo esse áudio, você já teria desistido. Porque ninguém fica pedindo sinal para desistir. Não. A pessoa quando decide é que ela não quer mais, ela tomou a decisão por ela e não pelos outros. Amém?
Então é esse recado que eu tenho a dar a vocês. É um segundo deserto, tem as incertezas, mas eu quero que você tenha certeza que o Senhor é contigo e Ele não vai te deixar enganado, porque o Senhor não nos deixa enganados. Deleita-te no Senhor. Coloca esses salmos, né? Escreve na tua agenda, eu escrevi na minha agenda, eu tinha um caderninho de anotação. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Salmos 37, não lembro o versículo, mas lê que Ele vai falar completamente com você, porque isso me enchia de fé. Se eu buscar o Senhor, Ele vai atender o desejo do meu coração. Se o meu desejo é puro, se o meu desejo é reto, se o meu desejo é bom, o Senhor fará. E Ele fez. Hoje eu tenho um casamento restaurado, hoje eu tenho uma família linda e eu oro por isso. Eu abençoo a minha casa, abençoo o meu esposo, eu tenho orgulho de ser casada com ele. Eu sou uma mulher totalmente satisfeita com a família que eu tenho. Não sou uma mulher insatisfeita buscando por algo, eu sou satisfeita e eu o admiro, que é mais importante. Você tem que admirar a pessoa com a qual você está convivendo ali dia a dia. Eu o admiro. Então, o Senhor realmente fez um milagre na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por isso. Amém? É esse recadinho que eu quero deixar a vocês. Eu desejo a todos uma linda semana, que já está chegando o fim de semana, né? Aproveitem para buscar a Deus, para se cuidarem e entenderem que é um processo. Tudo tem começo, meio e fim. E pode ter certeza que o Senhor fará um fim espetacular. Amém? Que Deus abençoe a todos.